Fala pessoal, a paz do Senhor! Eu sou o evangelista Ellison. Eu sou o evangelista Jéssica. E hoje é o dia da nossa quarta aula sobre a história da igreja primitiva. Gente, a nossa última aula foi muito bacana. Nós vimos ali a história de um camarada excepcional chamado Estevão, que foi o primeiro mártir da Bíblia, né, que morreu por perseguições que se levantaram contra ele por ele pregar o evangelho. E nós vimos também ali pela primeira vez no livro de Atos alguém aparecer. E quem foi esse cara? Foi Saulo. Saulo apareceu. Não é Paulo, Não é Paulo, Saulo de Tarso, né, gente? E aí, quando Estevão ele morre, aqueles que apedrejaram Estevão e Saulo, ele consentiu com a morte de Estevão, ele era um fariseu naquela cidade. A capa de Estevão é jogada sobre os pés de Saulo. E aí nós vamos ver ali Saulo aparecer pela primeira vez. E quando a gente vira a página e a gente vai para o capítulo 9, a gente vai ver ali o enterro de Estevão, né? Enterram Estevão. E nós vamos ver também esse Saulo que nós vimos no capítulo anterior, começando a perseguir os cristãos. E aí você desce, discorre mais um pouquinho ali sobre o capítulo 8. O que vai acontecer? Filipe, ele vai ser enviado por Deus, por Cristo, para pregar em Samaria, para o povo de Samaria, o povo samaritano. Filipe ele vai para Samaria pregar para um povo incrédulo, um povo profano, um povo que adorava outros deuses, e vai Filipe para lá para poder pregar para esse povo, sem medo de ser feliz. Que tinha rincha com os judeus, e Filipe era judeu. Ele era o improvável naquele meio ali. Sim. Era mais fácil ele morrer. E a presença de Deus estava tão forte, tão nítida, o Espírito Santo estava de forma assim tremenda na vida de Filipe, que ele vai pregar para aquele povo e ele vai converter aquele povo através da palavra de Jesus Cristo. E depois que Filipe ele converte aquele povo, ele prepara o ambiente, o que vai acontecer? Os apóstolos que estão em Jerusalém, lembra que o Espírito Santo desce em Jerusalém, né? Atos capítulo 2, Pedro ganha, né, 3 mil almas, depois ganha mais 6 mil almas, coisa que a gente já falou nas aulas passadas. Se você não viu, veja lá, que você vai conseguir compreender o que nós estamos falando agora. Aí Pedro e João são enviados para Samaria, só que agora não é para pregar, para converter o povo. Pedro e João estão sendo enviados para quê? Para, através da imposição de mãos, eles liberarem o Espírito Santo sobre a vida daquele povo. Porque não é só se converter. Se converter é o primeiro passo. E o Espírito Santo? O Espírito Santo tem que estar dentro de nós, para a gente poder suportar as pancadas que a gente toma através do Evangelho. E também é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Justamente. Né? Muitas pessoas levantam a mão dentro da igreja, aceitam Jesus, mas aí depois disso, precisa haver uma mudança. E a mudança quem proporciona é o Espírito Santo. Ele que vem, né, trazendo essa mudança, esse arrependimento, nos dizendo qual é o propósito de Deus para a nossa vida. É como a gente até fala em relação à roupa. Tem gente que gosta de usar uma calça jeans, mulher, né? Tem mulher que já fala, não, o Espírito Santo me incomoda, eu só uso saia. Porque Deus tem um propósito de cada um. Então, depois que Jesus ele sobe, ele manda o Espírito Santo. E era necessário não apenas ter uma confissão, mas sim também uma mudança que quem proporciona é o Espírito Santo. Justamente, isso aí, muito bem aplicado, né? E a gente sabe que o Espírito Santo, de fato, ele nos incomoda quando a gente está fazendo algo de errado. Então, gente, e aí o que vai acontecer? Pedro vai lá, impõe as mãos, Pedro e João, libera o Espírito Santo, só que dentro dessa cidade tinha um camarada que ele era muito renomado de Samaria, um mago chamado Simão. Né? Era um cara muito renomado e um cara de poder aquisitivo bacana. O que vai acontecer? Quando ele vê Pedro e João impondo as mãos sobre aqueles que estavam convertidos, e ele também já estava convertido, porque Filipe já havia pregado para ele já tinha se convertido, já tinha largado esse negócio da vida de querer ser mago, e já estava ouvindo o evangelho, já estava aprendendo, já estava sendo discipulado por Filipe. Só que o que acontece, gente? Quando ele vê Pedro e João impondo as mãos sobre o povo, liberando o Espírito Santo, de repente Pedro e João, assim eu acredito, que eles iam impor as mãos sobre ele também, quem sabe? Na hora certa, porque como diz Eclesiastes, tudo tem um tempo certo, tudo tem um tempo certo para poder se cumprir o propósito na nossa vida, né? O propósito de Deus. Só que como Pedro e João não vai nele primeiro, vai primeiro no povo e ele vê, ele quer barganhar com Pedro e João. E o que ele vai fazer? Vai oferecer dinheiro para Pedro e João, impor as mãos sobre ele e liberar o Espírito Santo sobre ele. Eita Deus. Olha que negócio perigoso. Quer dizer então que agora os dons do Espírito Santo é comprado? Pedro vai falar isso para ele. Você não está entendendo nada, cara. Que é isso? Como é que você vai comprar o Espírito Santo? Como é que você vai comprar a presença de Deus? Isso não tem como acontecer.
A presença de Deus ela não é comprada, ela é conquistada através de quê? De obediência, de busca, de mudança, entendeu? É assim que a gente ganha, é assim que a gente recebe a presença do Espírito Santo. E nesse momento, Pedro vai adverter ele pelo que ele fala, querendo que Pedro impusesse as mãos sobre ele e liberasse o Espírito Santo sobre ele, só que comprando, né? Comprando o Espírito Santo. E aí ele vai se arrepender, Pedro vai mostrar para ele a realidade do que é verdadeiramente ter o Espírito Santo na sua vida. E aí ele vai se arrepender e Pedro vai, né, rogar a Deus para que Deus realmente, né, perdoe ele. E a gente vai ver isso acontecer, gente. Também, nós que somos cristãos protestantes, a gente conhece bem, né, já ouvimos falar na escola e até mesmo na igreja, escola dominical, sobre o pai do protestantismo, que é Martinho Lutero. E o Martinho Lutero lutava contra o quê, gente? Contra essa venda de cargo eclesiástico, que era chamada de simonia, né? Venda de indulgência. Olha as coisas que Martinho Lutero lutava contra. O reino de Deus ele não é comprado. A salvação ela não é comprada. A presença do Espírito Santo ela não é comprada. Não é comprada. Ela vem através de arrependimento, de mudança. Quando nós desejamos de verdade mudar e queremos que o Espírito Santo nos mude. Até hoje existe isso, porque tu vê pessoas comprando, né? Eu quero ser um pastor, como é que eu faço para ser um pastor? Eu quero ser um diácono, como é que eu faço? Vai lá, oferece um dinheiro, entendeu? Aí ganha uma carteirinha, né? Justamente. Ganha uma carteirinha, a pessoa não teve assim um preparo espiritual para aquilo, ele só quer apenas o título. E também nós vemos, não às vezes não comprando assim de oferecer dinheiro, mas pessoas agradando muito a pastores, né? Dando presentes, agradando, mostrando que ele tem um poder aquisitivo. Aí pastores que estão fora da visão do Senhor falam, pô, esse cara aí, ó, eu tenho que prender ele, vou dar um cargo para ele, que ele vai ficar feliz, ele vai continuar aqui, que aí a igreja vai ser mais beneficiada. Eu vou ser mais beneficiado. Só que é aquilo, né, gente? Uma fruta podre no meio de frutas boas, ela vai contaminar as outras. E uma hora Deus também vai E uma hora Deus vai cobrar. E se não tem o chamado para poder exercer, vai fazer, mas vai fazer de qualquer maneira. Não vai fazer do jeito que tem que ser feito. Porque o propósito de Deus não é esse para a vida dele. Então não é comprado. Não é comprado. Tá, gente? Isso foi uma coisa que Lutero lutou, bateu de frente lá em... Caramba, me falou a memória agora. 1517, né, quando ele bota lá as 95 teses lá no muro de Wittenberg, lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Então Lutero bateu de frente e Pedro está batendo de frente aqui também. Não é comprado. Tá, gente? Então Pedro vai liberar ali, né, o Espírito Santo e tudo mais. E a gente tem um outro episódio também, esse você vai encontrar em Atos, no capítulo 8, do verso 26 ao verso 40. É quando Filipe ele vai sair de Samaria, um anjo vai aparecer a Filipe, vai mandar que Filipe saia de Samaria e vá até Gaza. Só que para ele poder ir para Gaza, ele passaria num caminho que passaria ali próximo de Jerusalém. E ele indo para Gaza, ele vai encontrar no caminho, né, esse eunuco que está voltando de Jerusalém, que foi a Jerusalém provavelmente adorar, né, a Deus e tudo mais. Esse eunuco ele está voltando de Jerusalém, esse eunuco etíope, ele está voltando para a Etiópia, que era o seu país, né, de naturalidade. E aí Filipe vai perceber que esse eunuco ele está ali, né, lendo uma passagem, e aí o Espírito Santo, né, vai mandar que Filipe vá até ele, até esse eunuco. E quando ele vai até esse eunuco, ele pergunta para ele: tu entendes o que tu lês? E aí ele diz: eu não estou entendendo nada que eu estou lendo, porque não tem quem me explique. Não tem quem me explique, como é que eu vou entender? E ele estava lendo justamente a passagem de Isaías, no capítulo 53, né, que quando diz que Jesus foi levado como ovelha muda, matadouro, pelos seus tosquenejadores e tudo mais. E aí Filipe vai explicar aquela palavra para o eunuco vai se converter, e você vai ver ali naquele mesmo caminho, o eunuco vai ser batizado por Filipe. Ele não perdeu tempo, esse eunuco foi um cara esperto. Ele foi esperto demais. Se converteu, eu quero ser batizado porque eu quero pregar esse evangelho para aquele povo lá da Etiópia. E muita gente vai se converter através da palavra que Jesus Cristo vai colocar na minha boca. Ele não perdeu tempo, irmãos. E quanta gente tem? Tem muita gente perdendo tempo aí, gente. Tem muita gente perdendo tempo. Quer chegar no evangelho, não, vou sentar aqui. Tudo bem que tem um processo de você aprender, de você se libertar das mazelas que você traz do mundo. Mas, gente, não perde tempo não. Esse evangelho precisa ser pregado. E esse eunuco foi esperto. Ele já pediu: me explica, eu quero entender como é que é esse negócio aqui. Eu quero conhecer esse Jesus através dessa palavra e vou ser batizado mesmo porque eu quero fazer a obra de Deus. E esse eunuco foi fazer a obra de Deus lá na Etiópia, lá na sua terra, e Filipe cumpre mais uma missão que foi designada por Cristo
para que ele, né, cumprisse esse propósito de pregar a palavra e de fazer o id. Ele foi um grande pregador. A gente fala muito de Pedro, fala muito de Paulo, fala muito, né, dos grandes pregadores, mas esse camarada, irmão de Jesus, ele foi um grande ganhador de almas na igreja primitiva. E eu passo agora a palavra para minha esposa. Ela vai estar falando aí da conversão do digníssimo Saulo, que era perseguidor. Então, após, né, a morte de Estevão, né, que foi o primeiro mártir depois de Jesus, né, que fez um sacrifício, ao apedrejamento de Estevão, é colocada a capa ao pé de Saulo. Parece que um demônio entrou no corpo de Saulo e ele gostou daquilo dali. Olha que maravilha, vamos matar esse povo aí que fala desse Deus, desse Deus não, porque ele cria, desse Jesus, né? Eles não criam na questão de Jesus ser o Filho de Deus e ser o próprio Deus. Então ele pega e fala, preciso fazer mais, isso aqui é pouco, quero matar mais. Eu quero sangue desses crentes aí que ficam falando desse Jesus. Então o que ele faz? Ele pega, né, o caminho de Damasco, vai lá no Sinédrio para pedir uma carta para ficar passe livre, para onde ele quisesse, ele pudesse entrar e matar os cristãos, né? Então ele está nesse caminho do Sinédrio. Esse Sinédrio, ele era composto por 70 membros, né? E a maior parte, bem dizer todo, ele era o quê? Fariseu. Você acha que ele não ia ter essa carta? Os fariseus odiavam Jesus. Odiaram Jesus, né? Foi um dos maiores que clamavam pelo sangue de Jesus ser derramado ali naquela cruz. Então é óbvio que ele estava indo no lugar certo, ele ia ter essa carta, essa autorização. Porém, ele foi surpreendido no caminho de Damasco. Adivinha quem apareceu para ele? O próprio Jesus. O próprio Jesus. É engraçado que no eunuco foi Felipe, né? Jesus botou Felipe. Com Saulo não, com Saulo o próprio Jesus veio. Foi questão de honra, queridinho? Então, peraí, que agora você vai dar de cara comigo. E ele desce com aquela luz esplendora, né? Brilhando como o sol. Fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por quê? Porque quando alguém se levanta contra uma pessoa, um crente que está pregando a palavra, está perseguindo o próprio Jesus. Não é perseguindo a mim, a vizinha crente, quando outro fala. Não, está perseguindo o próprio Jesus. Jesus se coloca na primeira pessoa ali. Por que me persegues? Aí ele fala, o que queres de mim, Senhor? Aí Saulo cai do seu cavalo, fica cego, vai precisar de amparo das pessoas que estavam ali com ele no caminho de Damasco, para ser conduzido. Olha que vergonha, um homem que era tão, né, autoritário, cheio de si, precisou de ajudinha para chegar até a casa de um tal de Judas. Ficou lá por 3 dias cego, sem comer e sem beber. Fez um jejum. Literalmente, porque já nesse processo dele ficar sem comer, sem beber, cego, totalmente dependente de alguém para alguma coisa, Deus fala com ele, Jesus fala com ele que Ananias iria um homem até lá, na casa dele, para dar as instruções do que ele deveria fazer. Então Jesus também fala com Ananias, também dá todas as instruções. Ananias, tu vai lá até a rua direita, na casa de Judas, que tem lá um homem chamado Saulo. Porém, Ananias já sabia quem era Saulo. E ele teme, ele Saulo era famoso demais. Eu vou não, Senhor. Eu vou lá e ele vai me matar. Ele fala, pode ir, quem tá garantindo sou eu. Aí aqui a gente vê, né, que quando Deus manda, ele garante, irmãos. Se Deus está falando, vai lá naquele macumbeiro e prega a minha palavra para ele, não fica com medo. Mas os demônios depois vão me perseguir, vão me fazer esqueci a palavra. Vão perseguir. Vão retalhar. Isso. Vão lançar setas e tudo mais. Não fica com medo não, irmãos. Se você é um crente de verdade que tem orado, tem clamado, que está fazendo a obra do Senhor, tem estado a sua vida, tem estado em consagração, o Senhor é contigo, Ele te garante. Ananias, se Deus escolheu, Jesus escolheu Ananias, é porque Ele confiava em Ananias. Ele sabia que no meio daquele povo, ele era o único que podia estar ali, entrando naquela brecha. E ele vai até a casa de Judas, né? E pega Saulo
e dá as primeiras instruções. Cura ele também, né? As escamas caídas. Tira as escamas dos olhos. Ei, você que está cego, você que está sendo conduzido por falsos profetas, você que está perseguindo a igreja do Senhor, Deus vai colocar na sua vida uma pessoa de Deus, que vai pregar a palavra de Deus para você e vai tirar as escamas dos seus olhos, vai te conduzir para o caminho, vai te mostrar o que você deve fazer dentro da palavra do Senhor, e você vai ser também um discípulo de Deus, né? Então, resumidamente, né, falamos sobre tudo um pouquinho. Lembra que nós falamos que iríamos entrar sobre a história de Paulo? Como prometido, entramos na história de Paulo, que antes era Saulo. E a gente ainda vai ver a mudança do nome dele, ainda não foi feita exatamente a mudança do nome dele. E vamos ver também daqui pra frente, nas próximas aulas, mais detalhadamente sobre a vida de Paulo, né? É que na verdade era perseguidor de cristão e agora ele vai agora vão perseguir ele. Você vai ver aí, a gente vai falar isso na próxima aula, não é assunto dessa aula ainda. Você desce o texto, na mesma cidade de Damasco, onde ele vai ser curado por Ananias, né, onde Deus manda Ananias lá para curá-lo, ali mesmo ele já vai ser perseguido, porque ali mesmo ele já começa a pregar o evangelho. Verdade. Aí você imagina, o cara acabou de se converter ao cristianismo, eu falei isso ontem na minha pregação na igreja, acabou de se converter ao cristianismo e já entra tomando pancada, já entra sendo perseguido. Se fosse qualquer um, já ia falar, ih, eu não vou servir esse Deus não. Vou servir esse Jesus Cristo não, estou sendo perseguido pra caramba, tomando banho, acabei de me converter. Mas Saulo não. Saulo botou peito e falou, eis-me aqui, envia-me a mim, e foi cumprir o ídolo do Senhor e se tornou o segundo maior missionário da igreja primitiva. E nós, daqui para frente, vamos continuar falando da história dele, vamos falar de todas as cartas dele. Então, gente, fica conosco nessas aulas. E já quero dizer que se você está gostando, deixe seu like, se inscreve no canal, nos ajude a engajar esse canal, compartilha, comenta, né? Porque nos ajude nessa missão. A forma da gente crescer, né, nesse canal é compartilhando. Você vai comentar, você vai curtir, mas se você compartilhar, você alcança outras pessoas. Justamente, se inscreve, porque isso enganja o canal. Então, gente, nós hoje vamos dar aqui um reporte aqui total do que falamos. Falamos, né, de Filipe indo para Samaria, ganhando muitas almas ali em Samaria. Depois, os apóstolos em Jerusalém mandam Pedro e João ir a Samaria para poder impor, né, o Espírito Santo ali, né, liberar o Espírito Santo através da imposição de mãos. Simão quer barganhar com Pedro, mas Pedro vai lá e desce a marretada nele, ele se arrepende, fica tudo certo, né? Depois nós falamos de Filipe e o eunuco, né, o eunuco que estava vindo de Jerusalém, voltando, né, para Etiópia, ele era etíope. Né? E Filipe vai ali explicar a ele a passagem de Isaías 53 e depois vai batizar ele ali, ele não perdeu tempo, ele foi rápido no gatilho. E depois nós falamos da conversão de Paulo, né, de Saulo, né, que era fariseu, perseguidor de cristão, e de Ananias indo até Saulo e curando Saulo, e Saulo iniciando seu ministério pregando a palavra de Jesus Cristo. Então, gente, essa foi a nossa quarta aula. Nossa próxima aula nós vamos estar entrando aí, né, ainda no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estar entrando nas primeiras perseguições que Paulo vai sofrer pelo Evangelho. Então, gente, até a próxima aula. Nós agradecemos desde já a sua presença aqui conosco. Que Deus te abençoe e que você possa adquirir bastante conhecimento, assim como nós estamos adquirindo com essas aulas.